Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Alonso, você está no canal Visão Global e hoje nós vamos dar continuidade a uma série de 7 vídeos que é falando sobre o analista de sistemas, desmistificando a profissão. Hoje nós iremos falar sobre o analista de suporte, suas atribuições necessárias que ele precisa ter para desempenhar um excelente papel como profissional. Fica aí, não sai do vídeo, vamos conhecer mais sobre essa belíssima profissão. O analista de suporte, ele é responsável por oferecer assistência técnica aos usuários, resolvendo os problemas e garantindo o bom funcionamento dos sistemas de TI. Ele também tem que ter a capacidade de prestar um bom atendimento, ser bom em ouvir e atender as pessoas. Por isso, é preciso entender que as habilidades técnicas são indispensáveis para um analista de suporte. A maneira que ele se comunica com as pessoas tem que ser clara e precisa, adaptando a sua maneira de falar ao nível de conhecimento do usuário. Ele tem que ter empatia, tem que ter a iniciativa para solucionar problemas, se colocando no lugar das pessoas e entender bem o seu problema. O analista de suporte tem que entender bem de sistemas operacionais, como o Windows, o Linux e o macOS. Ele é o responsável por fazer a instalação desses sistemas dentro de uma instituição e também é o responsável por fazer a instalação dos drivers necessários que uma instituição precisa para poder funcionar. Ele tem que ter a compreensão detalhada dos componentes de um computador, como placa-mãe, CPU, HD, SSD, memória RAM, fonte de alimentação, entre outros. Tem que ter a capacidade de montar e desmontar um computador, pois ele é o responsável pela manutenção e substituição de algumas peças. Por isso, ele tem que saber dar o diagnóstico preciso das peças que estão com defeito. Saber dar diagnóstico dos hardwares que compõem o computador. Como já falei antes, ele tem que ter um bom conhecimento de sistemas operacional. Ele é o responsável pela instalação, a configuração e o gerenciamento dos usuários. Também é responsável para instalar os softwares necessários e os aplicativos. É o responsável por instalar os antivírus para garantir a cibersegurança da instituição. Então ele é o responsável por essas instalações. A gente já falou bastante do conhecimento necessário que o analista de suporte tem que ter sobre a arquitetura do computador. Agora vamos falar de outras qualificações necessárias que ele precisa ter, que é o bom conhecimento em redes de computadores. E quando eu falo de redes de computadores, eu estou falando das redes locais, que nós chamamos de LAN, das redes sem fio, que nós chamamos de Wi-Fi, e das redes VPNs, que nós chamamos de redes privadas. Ele tem que ter um bom conhecimento para gerenciar esses tipos de redes. Tem que conhecer todos os protocolos de redes, como o TCP/IP, DHCP e DNS, e também saber ferramentas de diagnóstico. Em relação aos conhecimentos técnicos do computador, eu esqueci de mencionar que o analista de suporte também é o responsável pelos periféricos externos, como impressoras, mouse e teclado, sabendo diagnosticar possíveis defeitos e fazer a substituição dos mesmos. Tem que entender de cabeamento estruturado. É onde vai passar todas as informações que percorre dentro de uma instituição.
Os tipos de cabeamento mais comum dentro das instituições são os de par trançado, o UTP e o STP, sendo o UTP o mais comum dentro de uma instituição pelo seu custo-benefício. E para longa distância, o cabeamento mais comum que nós vemos hoje é o de fibra ótica, mas esse é um assunto para outro vídeo que estarei lançando aqui no canal futuramente sobre redes de computadores.